Bom, pessoal, nessa etapa do curso e nessa videoaula, a gente vai tratar do estudo das necessidades de proteína em humanos. Vamos fazer algumas considerações sobre o metabolismo proteico e terminando com algumas referências para a estimativa de exigência de proteína, né? Então, esses dados que eu vou apresentar aqui nessa apostila e nessa videoaula foram compilados aqui desta publicação, Protein and Amino Acids Requirements in Human Nutrition, da FAO, 2002, e o objetivo é apresentar a complexidade desse metabolismo proteico, né, nos humanos, e aí eu vou fazer algumas considerações com relação a outras espécies animais dentro do mesmo esquema, tá? Bom, a utilização e a deposição de proteína corporal, ela é função do aporte energético do organismo, ou seja, quanto mais energia o organismo recebe, do ponto de vista nutricional, né, ele tem condições de promover, de atender plenamente a sua manutenção e ter sobra suficiente para a manifestação de taxas de crescimento e de desempenho, né, aumentadas. Então, o nível de deposição de proteína está muito relacionado à quantidade de energia disponível para o metabolismo. Estima-se, então, que 53% das variações observadas no balanço de nitrogênio, que é o quanto entra de nitrogênio e o quanto sai, eu digo nitrogênio como aqui, como sinônimo de proteína, né? É explicado pela combinação da relação do consumo entre energia e proteína. Por isso que são variáveis nutricionais muito correlacionadas, tá? Então aqui a gente passa para essa figura onde a gente tem a representação esquemática das necessidades metabólicas, né, em aminoácidos. Então vamos começar aqui, ó, no protein intake, que seria o consumo de proteína. Aqui é o trato gastrointestinal superior, que seria o estômago, né? E aqui a parte de intestino delgado, digestão propriamente, intestino grosso. Aliás, superior seria estômago, intestino delgado, e aqui intestino grosso, tá? O trato gastrointestinal inferior aqui. Tá? Então, a partir da digestão da proteína, da quebra dessa proteína em aminoácidos livres, estes são, por sua vez, absorvidos, né, como aminoácidos livres, formando o que a gente chama de pool. Pool seria um sinônimo aí para conjunto de aminoácidos livres, né, onde a sua maior parte é encaminhada para o metabolismo hepático. Tá? Uma boa parte desses aminoácidos livres aqui, eles são encaminhados aos tecidos corporais para a renovação de tecidos corporais, aquela renovação que ocorre naturalmente. Todos os dias a gente destrói células e repõe células no nosso organismo. Dependendo do tipo de tecido, essa renovação celular se dá com maior ou menor intensidade, mas este conjunto, né, de renovação proteica é o que a gente chama de turnover proteico aqui nos tecidos, ok? Então, além essa rota direta de aminoácidos em reposição aos tecidos, a gente teria uma sobra que vai atender à demanda metabólica. Então, aqui seria uma demanda de reposição de tecidos corporais, ou a demanda estrutural do organismo, e aqui uma demanda metabólica em termos de síntese de proteína, assim por diante, né? Uma pequena parte desses aminoácidos livres aqui, eles podem vir a ser excretados numa proporção muito pequena. Já já eu vou mostrar um slide sobre isso, né, na urina. Mas não é a principal rota, ou não é a situação normal de excreção nitrogenada na urina de mamíferos, tá?
existe uma pequena parte desse pool de aminoácidos aqui no metabolismo que transformados em ureia, no caso de ruminantes, né, a gente poderia ter um retorno dessa ureia ao rumen, que ainda faria parte do trato gastrointestinal superior, e lá no rumen, essa ureia seria reincorporada em aminoácidos microbianos, digerido e absorvido de novo. Então, a gente teria um mecanismo de reciclagem. Esse mecanismo de reciclagem ele não acontece nos seres humanos, né? Então, essa ureia produzida com a sobra da proteína dietética ingerida, então, ela é destinada à síntese de ureia, essa sobra de aminoácidos, essa grande quantidade de ureia. Uma pequena parte retorna ao intestino grosso via circulação sanguínea, pelos vasos sanguíneos do intestino grosso, e essa ureia, então, ela alimenta aquele pool microbiano intestinal, né, com este nutriente. E agora, a grande maioria dessa ureia é excretada, então, na forma de nitrogênio urinário nos mamíferos, né? Uma pequena parte dessa ureia, ela é excretada pelo suor. Então, o suor também contém uma pequena quantidade de nitrogênio, né? E onde tem nitrogênio, tem crescimento microbiano. Havendo crescimento microbiano, você tem odor, né? Então, o suor ele tem essa característica de produção de odores em função da presença nitrogenada, né? Então, falando de mamíferos, a gente teria a principal rota de excreção de um excesso de aminoácidos consumidos e absorvidos, né? Excesso de proteína consumida, excesso de aminoácido disponível, atende à demanda de renovação de tecidos corporais, o excedente no metabolismo segue no fígado para a síntese de ureia, né? Ele é desaminado, vamos dizer assim, forma amônia, a amônia é mais tóxica, no organismo humano ela segue o ciclo da ureia para a síntese de ureia, e a ureia é a fonte mais importante na excreção nitrogenada humana, né? Lembrando que tem um pouquinho de ureia aqui no suor, ok? Então, temos aqui, toda vez que você tem um consumo proteico acima das necessidades metabólicas ou de renovação celular, ou até de crescimento corporal, você tem um incremento da excreção nitrogenada na urina. Então, quando se mede a ingestão de proteína e a excreção nitrogenada, o que se pretende inferir é com que precisão e com que qualidade a proteína que está sendo ingerida, ou o conjunto das proteínas ingeridas, estão sendo satisfatórias para atender a demanda daquele organismo, ok? Então, a gente tem aqui, lá nos tecidos corporais, uma forma de excreção, que seria uma perda proteica, que seria por escamação de pele, perda de cabelo, por exemplo, né? A gente teria perda nitrogenada na forma de nitrogênio não ureado, poderia ser ácido úrico na urina, que no caso dos seres humanos normalmente é uma concentração muito pequena, e a maior parte sendo excretada na urina, dessa ureia. Ainda tem um pouquinho na urina. E a parcela desta proteína consumida, que não foi digerida no trato gastrointestinal superior e nem absorvida, passa ao trato gastrointestinal inferior e, por uma característica de composição química e estrutura com a fração fibrosa, complexação, que seria a parte mais indigestível da proteína, ela acaba saindo e sendo perdida nas fezes, né? Então, aqui a gente vai ter a parcela da proteína dietética que não está passível de ser digerida e nem absorvida. Então, quais seriam as formas de perdas de nitrogênio no metabolismo humano? A primeira seria a excreção fecal da fração nitrogenada não digestível, né? Da proteína não digestível. Depois, da proteína digerida e absorvida,
A parcela que não foi utilizada para mantença e ganho, e nem utilizada no metabolismo, como síntese de enzimas, esse excesso de aminoácidos do metabolismo, podendo vir até de um catabolismo proteico intenso, em algumas situações até de patologias, você tem um incremento da síntese de ureia, excreção de ureia pela urina. Um pouco de excreção de ureia pelo suor, um pouco de excreção de ácido úrico e perdas de proteína na pele por perdas de cabelo, né? Então, o somatório dessas vias de excreção nitrogenada compõem todas as rotas de perda de nitrogênio no metabolismo. Então, qual seria a exigência desta pessoa? A exigência dela seria a exigência de mantença, mais que seria a exigência para a renovação de tecidos corporais, a exigência de crescimento e metabolismo, né? Tudo que exceder a isso vai para uma dessas rotas de excreção, aqui urinária, suor, na forma não ureada ou na perda de pele e cabelo, ok? Então, lembrando que a diferença que a gente tem na nutrição dos monogástricos, dos seres humanos, dos animais monogástricos, em relação aos ruminantes, é que os ruminantes conseguem pegar uma boa parte dessa ureia produzida e retorná-la ao rumen pela circulação sanguínea da mesma forma que ela retorna ao intestino aqui, ao intestino grosso, né? E esta ureia retornando ao rumen, ela pode ser novamente utilizada para a síntese de proteína microbiana, então agora aminoácidos microbianos que serão digeridos e absorvidos e usados novamente no metabolismo. Então, do ponto de vista da reciclagem, da economia, né, de proteína no metabolismo, os ruminantes são muito mais eficientes, né? Então, a gente precisa conhecer essa possibilidade e trabalhar com essa possibilidade dentro dos sistemas de produção. À medida em que a gente começa a incrementar o consumo de proteína na dieta de ruminantes, a gente começa a diminuir a possibilidade de utilizar a reciclagem de nitrogênio corporal, tá? Coisa que nós, seres humanos, não temos condição de fazê-lo. Tá? Então, inicialmente, uma vez entendida, né, esse esquema, né, dessas vias metabólicas, então a gente vai tratar dos coeficientes de digestibilidade e valor biológico das proteínas, como já falamos em outra videoaula, né, nas aulas presenciais disponíveis aqui no Moodle. Então, entende-se por digestibilidade o quê? Vocês estão lembrados, né? A fração do alimento, no caso a proteína, que a gente está falando da digestibilidade da proteína, né, que foi digerida e absorvida pelo organismo humano. Então, a fração digestível é aquela fração digerida e absorvida. Agora, entre a absorção e a utilização de fato, seja na renovação de tecidos corporais, seja para crescimento, ou no próprio metabolismo, síntese enzimática, existe uma eficiência, né? E quanto melhor ou mais parecido o perfil de aminoácidos a proteína ingerida tem com essa demanda do ser humano, maior é o grau de aproveitamento desses aminoácidos nesses processos. E isso aumenta a quantidade da proteína ingerida, que é digerida e absorvida, e, consequentemente, utilizada. Então, a digestibilidade nos dá a informação do quanto é absorvida, digerida e absorvida. E o valor biológico, por sua vez, nos dá a dimensão do quanto do que foi absorvido efetivamente é utilizado. Então, aqui eu trago aquela equação da estimativa da digestibilidade aparente e verdadeira, ou real da proteína, aonde a diferença entre as duas estimativas
se dá pelo desconto daquela fração endógena, que seria a fração nitrogenada que é excretada juntamente com as fezes, né? E que não faz parte do alimento, por escamação de tecidos do trato gastrointestinal, enzimas, né, do próprio animal, ok? Então, o valor biológico aqui, ele capta o efeito que vai além da digestão e absorção, capta o efeito da utilização, da metabolização desses aminoácidos. Então, quanto melhor e mais ajustado o perfil de aminoácidos da proteína ingerida em relação ao perfil de aminoácidos requeridos, né, ou exigidos pelo ser humano ou pelo animal que a gente está considerando, melhor será o aproveito da proteína e menor a excreção nitrogenada. Então, quando a gente estuda o que a gente chama de balanço nitrogenado, que seria a ingestão de proteína menos todas as rotas de excreção, quanto menos proteína for excretada, significa que mais proteína está sendo utilizada no metabolismo, melhor é a qualidade da proteína e a qualidade do balanceamento da dieta deste indivíduo, né? Então, o aumento da excreção nitrogenada, da excreção de ureia na urina, é um indicativo de que algo não está ajustado dentro daquele programa nutricional. Pode ser o balanceamento, ou pode ser a própria qualidade da urina, ou pode ser uma condição fisiológica de saúde, né, do indivíduo, especificamente falando. Então, vamos lá. Valor biológico também pode ser aparente e real, o mesmo raciocínio. E aí eu trago aqui uma tabela onde eu mostro a digestibilidade real ou verdadeira da proteína de alguns alimentos. Então, a digestibilidade diz respeito à fração digerida e absorvida. Então, a proteína da aveia tem uma digestibilidade de 72% em média, né? A proteína do feijão de 78%, a do ovo de 97%. Vejam só a diferença, né, das proteínas vegetais em relação a uma proteína de origem animal. O peixe de 94%, né? O milho aqui, ó, 70%, o leite de vaca, a proteína do leite de vaca, 95%. Né? Então, são características, essa digestibilidade da proteína do amendoim aqui, cabe uma ressalva e uma investigação melhor aqui. Tá? Pode até ser, né, que ela chegue a esses níveis, mas o perfil de aminoácidos não permitem a proteína do amendoim ou da soja um valor biológico tão alto quanto as proteínas de origem animal, ok? Mais um dado aqui para vocês, que a perda nitrogenada pela derme, pela pele, né, de pessoas adultas, né, em clima tropical, como a gente tem mais produção de suor, e o suor é uma rota de excreção de ureia, né, então são 11 miligramas de nitrogênio por quilo de peso corporal. Então, aqui uma curiosidade, vamos fazer uma conta aqui comigo, 70 quilos vezes 11 miligramas, 770 miligramas. Se eu dividir isso por 1.000, vou ter 0,77 gramas de nitrogênio, vezes 6,25, isso equivale a 4,81 gramas de proteína corporal excretada na forma de suor pela derme em ambientes tropicais, e a gente teria metade aqui em clima temperado, né? Então, 4,8 gramas da minha exigência proteica se destina à perda pela derme, aproximadamente. Então, aqui, nessa tabela abaixo, a gente traz as necessidades de proteína para o metabolismo basal de adultos, né? Então, homens e mulheres separados aqui, o nitrogênio basal, a eficiência do uso do nitrogênio, e aqui a quantidade para a mantença. Então, seria 109 miligramas de nitrogênio por quilo de peso corporal ao dia para homens e 91 para mulheres aqui.
E aqui embaixo eu trago a necessidade de proteínas para manter esse ganho de peso de crianças, né? Em equações aqui de inferiores a 6 meses, mantém esse crescimento. E aqui para de meio a 10 anos, e depois de 11 a 18, e aí todos nós aqui no curso cairíamos aqui. Então, para indivíduos jovens, utilizar o cálculo de manter esse crescimento, tá? E para indivíduos adultos, utilizar apenas o parâmetro de 0,83. Tá? Então, 0,83 você poderia considerar até 1 grama de proteína por quilo de peso corporal ao dia. Então, eu teria que consumir aí, isso é exigência, então é líquida, 70 gramas de proteína. Se eu considerar uma proteína com digestibilidade de 80%, então eu teria 70 gramas dividido por 0,8, teria que consumir aí 87,5, 90 gramas de proteína. Né? Se for uma proteína com menor valor, com menor digestibilidade, eu poderia consumir mais do que isso. Ah, professor, mas eu acabo consumindo mais, eu como aí 150 gramas, 180 gramas, 200 gramas de carne por dia, mas a carne tem água, nem toda ela é matéria seca. Você tem a proteína, teria que quantificar a ingestão de proteína aí. Tá? Eu estou falando em termos de exigência proteica. Tá? Então a gente teria que fazer essa adaptação. E o que for consumido em excesso, aí você tem que lembrar das rotas da perda nitrogenada corporal, que se dá através da urina, na sua maior forma. Eu queria mostrar aqui para vocês, ver aqui a composição da urina, né? Então, em média, né, a urina humana aqui, a gente teria uma composição de 2 a 3% de ureia, né? 0,03% de ácido úrico, creatinina aqui 0,1%, sódio 0,1%, embora o sódio varie bastante, juntamente com potássio, né? Cálcio e magnésio, cloro, né? Fósforo, sulfatos, né? E amônia. Então, todos esses componentes. Além desses componentes na urina, cabe lembrar que toda toxina, né? Todo componente não natural, do agrotóxico, ou de um remédio, né? Às vezes você toma remédio controlado, substâncias químicas em gerais, ou poluentes atmosféricos e tudo aquilo que entra, que você acaba absorvendo via inalação ou consumo direto, entérico, né? Você vai metabolizar essas substâncias no fígado, o fígado vai tentar transformá-las em substâncias menos tóxicas, né? Se for possível, se for natural do seu metabolismo, ele consegue fazer, e toda a impureza corporal que é possível, que é solúvel, possível de ser excretada, ela vai ser enviada para excreção via urinária. Se por algum motivo, uma impossibilidade patológica, você não tiver a oportunidade de excretar esses componentes químicos, né, essas toxinas pela urina, aí o teu organismo vai começar a direcionar essas toxinas e depositá-las na gordura, se elas forem lipossolúveis, né, ou até depositá-las na pele, no cabelo, né? Eu já tive a oportunidade de ver pessoas com problema renal crônico, né? Aliás, muito agudo, não crônico, e tinha que tomar remédio, e o remédio botava a toxina para dentro, e não tinha como excretar, isso foi sendo depositado na pele do organismo inteiro, até chegar a um ponto em que esse tecido, essa epiderme, morre, e as células da hipoderme crescem para ocupar esse espaço, então a pessoa descascou inteira, parecia uma tartaruga, né? Então seria uma rota também de excreção. Então a saúde da pele, ela acaba sendo um espelho e um reflexo da saúde do metabolismo. Então a pele é um indicador da condição de saúde
do organismo também, tá? Então vamos voltar aqui, onde que eu estava, aqui a gente chegou aqui. Então trouxe aqui as indicações, né? Do ponto de vista proteico. Agora uma informação extra, tá? Aqui eu trago uma tabela com parâmetros de densidade energética para cálculos das moléculas orgânicas, carboidrato, lipídio, proteína e álcool, para cálculos de valores energéticos. Talvez você esteja se perguntando, professor, onde que eu vou usar isso? Então, essa tabela aqui, sempre vocês vão ser demandados por esses valores energéticos. Então, existe uma tabela chamada TACO. Essa tabela, ela recomenda e quantifica a energia digestível dos alimentos na nutrição humana, e ele considera lá essas densidades energéticas ditas aqui. Então, a gente tem energia bruta, então, carboidrato 4,10 quilocaloria por grama, lipídio 9,45 quilocal por grama e proteína 5,65. Ah, professor, você colocou álcool aqui. O álcool tem energia? Tem, mas no nosso metabolismo, a nossa capacidade de retirar, de oxidar a molécula de álcool e tirar energia é muito pequena. Está por volta de 35 gramas de etanol no metabolismo. Acima disso é intoxicação. Tá? Então você não vai matar sua fome tomando pinga. Tá? Então aqui não... Agora, quando a gente considera a fração digestível da energia bruta, então de 4,10 fica aproximadamente 4, de 9,45, 9, de 5,65, 5,2. Ah, quando que eu vou usar isso aqui? Você vai usar isso aqui para cálculo da densidade energética em rótulos nutricionais. Quando você for calcular a rotulagem, você vai pegar lá quantas quilocalorias cada componente da fórmula daquele produto tem e vai calcular com base na energia digestível. E se a gente ainda desconsiderasse ou tirasse daqui as perdas energéticas no metabolismo, a gente teria como energia metabolizável 4, 9 e 4 aqui. Então você poderia calcular a energia não digestível, mas a metabolizável no rótulo, se fosse esse o caso. Porém, a legislação nos pede aqui a energia digestível para efeito de rotulagem. Tá? Existem algumas tabelas que trazem aqui a densidade energética da proteína como 4 também, no nível de energia digestível. Mas seria muito mais prudente se você trabalhasse com 5,2, né? Aí vai da referência que você está usando quando for calcular os rótulos nutricionais, ok? Então, nesta videoaula, a gente fica por aqui e na próxima videoaula a gente vai tratar da nutrição aplicada aqui à engenharia de alimentos. Até a próxima. Obrigado.